Olá, é sempre um prazer ter o carinho de sua audiência. Se você não é inscrito no canal, subscreva no canal, deixe seu comentário e também deixe o seu like. Esta é a série A Teologia das Sete Trombetas e no estudo de hoje nós vamos analisar a respeito da teologia da sétima trombeta. Confira o que está escrito em Apocalipse capítulo 11, o versículo 15 até o versículo 19. Assim diz a palavra de Deus. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos, grandes, e o tempo de destruir o que destroem a terra. Vamos reservar o último versículo, depois do comentário desses versículos. De recordar para você de que as sete trombetas, na verdade, são juízos preliminares da parte de Deus, tudo por causa da rejeição do sacrifício de Jesus Cristo como único meio pela qual nós podemos alcançar o perdão, podemos alcançar a reconciliação com Deus e podemos alcançar a justiça de Deus revelado na lei como sendo eterna e perpétua. Bem, a rejeição dessa aliança ratificada na cruz pelo sangue de Jesus Cristo acarreta juízos preliminares como advertência para que nos arrependamos e nos convertamos. Porém, a rejeição dessa aliança de Deus que acarreta esses juízos, nós entendemos à luz da quinta trombeta e da sexta trombeta como sendo a obra de Jesus Cristo em mediar diante do Pai no lugar santo, para que os habitantes da terra, as nações da terra, os movimentos da terra recebam o sacrifício de Jesus como o único meio pela qual nós possamos alcançar o perdão e possamos alcançar a justiça de Deus revelado na lei, que é eterna e é perpétua. Porém, é importante que você entenda que da primeira trombeta até a sexta trombeta, nós faz alusão da obra de Jesus como mediador, como intercessor no lugar santo. E é interessante notar que aqui na sétima trombeta você consegue perceber que a linguagem é muito semelhante à linguagem de Daniel capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 14. Confira comigo para que veja a similitude da linguagem desses dois livros e desses dois capítulos. Daniel capítulo 7, confira comigo, Daniel capítulo 7, versículo 9 até ao versículo 14. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como pura lã, e o seu trono era chama de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, ok? A mesma linguagem que aparece na sétima trombeta. Chegou a hora de julgares, assentou-se o julgamento e abriram-se os livros, ou seja, começou o julgamento. Aqui está o paralelo. Pula para o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até a ele. Veja como é que é interessante essa linguagem com a do versículo 19 que nós não lemos, que diz o seguinte: abriu-se no céu o templo de Deus, a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Ou seja, o templo de Deus tinha dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, onde se encontrava a arca do concerto, ou seja, a arca do concerto continha o propiciatório com dois anjos, continha a lei dos 10 mandamentos, continha o maná e a vara de Arão que floresceu, e também muitas das vezes lá ficavam armazenados os livros
de Moisés, onde ficavam contidos. O que quer dizer que o lugar santíssimo era o lugar que só o sumo sacerdote entrava no final do ano. Ou seja, aqui o paralelo é óbvio de que Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 11, o versículo 19, é uma inferência de Jesus Cristo sair do lugar santo, entrar para o lugar santíssimo, porque na primeira trombeta até a sexta trombeta é a mediação de Jesus no lugar santo, mas agora nós percebemos que na sétima trombeta é Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo à luz de Daniel capítulo 7, que no versículo 13 diz que e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. O ancião de dias se assenta, começa o julgamento, e quem aparece diante dele no lugar santíssimo é o filho do homem, Jesus Cristo, ok? O intercessor no lugar santo agora intercede pela igreja no lugar santíssimo para fazer expiação final dos pecados. De recordar para si que onde Jesus entra se encontra a arca do concerto, onde o sumo sacerdote com seu sangue fazia expiação dos pecados acumulados no santuário do povo israelita. Ou seja, o povo transgrediu a lei de Deus, confessavam os pecados eram transferidos para o santuário, e no final do ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação da lei transgredida pelo povo e cujos pecados ficaram acumulados no santuário. Jesus também, ele entra no lugar santíssimo diante do Pai, diante da arca do concerto, para fazer expiação final da lei. Ok? É o que aparece aqui em Apocalipse capítulo 11, no versículo, basicamente o versículo 18. E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para serem julgados. Ou seja, o julgamento que Jesus Cristo começou, né, ao entrar no lugar santíssimo, à luz de Daniel capítulo 7, à luz de Daniel capítulo 7, nesse caso aqui, esse julgamento aqui, para fazer expiação dos pecados, é a entrada de Jesus, ok? No lugar santíssimo para fazer expiação final da lei, ou seja, dos pecados acumulados nos registros sagrados. E como eu queria dizer, tentei me embaralhar aqui um pouco, começando a julgar os mortos, ou seja, os mortos que creram na aliança de Deus, ok? Ratificado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para reescrever a lei de Deus na mente e no coração, para selar o povo de Deus mediante o seu sangue. O julgamento começa com essas pessoas, ok? Percebes? Começa com essas pessoas. Então, é importante notar que a linguagem de Daniel 7 e da sétima trombeta tem um paralelo que nos leva a crer e a compreender que, de fato, na sétima trombeta, Jesus Cristo entra no lugar santíssimo para fazer expiação da lei. Tem outro dado importante aqui, no Daniel capítulo 7, no versículo 14, que é importante, que diz que e foi-lhe dado domínio, ok, a honra e o reino para que todos os povos e nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Essa mesma linguagem aparece aqui no versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. É a mesma linguagem que aparece aqui na sétima trombeta, ok? É a mesma linguagem que aparece na sétima trombeta, como reza aqui o versículo 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará para todo sempre. O que quer dizer que Jesus Cristo, ao sair do lugar santo para o lugar santíssimo, ele não só começa a expiação final dos pecados, ok? Acumulados no santuário, acumulados nos livros sagrados. Jesus também, ele entra para receber o reino, o domínio e a majestade para dar aos santos. Em outras palavras, Jesus Cristo, ele não só faz expiação final dos pecados, ele também está num juízo investigativo a favor daqueles que creram em sua aliança, ratificado na cruz do Calvário, para reescrever a lei de Deus na mente e no coração. Não é lindo essa mensagem? Bem, à luz de Daniel capítulo 8, versículo 14, a purificação do santuário, ou seja, a entrada de Jesus Cristo
no lugar santíssimo foi depois das 2.300 tardes e manhãs que começaram no ano 457 e terminaram no ano de 1844. Ou seja, em 1844, Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo, foi visto a Arca do Concerto. Jesus entrou no lugar santíssimo para fazer expiação final da lei dos pecados acumulados nos registros sagrados daqueles que creram em seu sacrifício, creram em sua aliança ratificado pelo seu sacrifício, ratificado na cruz do Calvário através de sua morte. Não é lindo? Isso é incrível. Veja que na sexta trombeta, no ano de 1844, o Império Otomano perde o poder por rejeitar a aliança de Deus ratificado na cruz do Calvário. E em 1844, Jesus Cristo entra no lugar santíssimo para fazer expiação final da lei. Não é interessante? É bastante interessante. E olhe como é que isso é lindo, lindo. Fantástico, isso é fantástico. As 7 trombetas terminam com a entrada de Jesus no lugar santíssimo. E quando Jesus terminar a sua obra no lugar santíssimo de expiação final dos pecados, a favor daqueles que creram em seu sacrifício, ratificado, creram na aliança de Deus, ratificado na cruz do Calvário pela morte de Jesus para reescrever a lei na mente e no coração, Deus derramará as 7 pragas como juízo não preliminar, mas juízo vindicativo e reivindicativo da parte de Deus, daqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus, daqueles que rejeitaram a lei de Jesus, daqueles que rejeitaram o sábado de Jesus. Você quer correr esse risco? Por que não aproveitar agora em que Jesus Cristo se tornou nosso sumo sacerdote e está a apresentar os méritos de seu sacrifício para que você receba o perdão e a lei seja escrita em sua mente e em seu coração, e o sábado de Deus seja a marca ou sinal de que você crê em Deus como Criador e crê em Deus por meio de Jesus Cristo como Redentor dos nossos pecados? Por que endurecer o coração? Por que não aproveitar esse momento que Ele é teu sumo sacerdote? Ele está a interceder diante do Pai e mediante seu sangue você receba o perdão dos pecados, você receba a cura do pecado, você receba a cura da rebelião contra a lei de Deus, a rebelião contra o sábado de Deus. Por que não aproveitar essa ocasião e abrir o coração para Jesus Cristo? Vê que a 7ª trombeta diz que abriu-se o santuário e viu-se a arca de Deus. Começou o julgamento a favor dos santos, para que por meio do sangue de Jesus recebam perdão. A lei seja escrita em seu coração. O sábado se torna um memorial da autoridade de Deus como Criador e Redentor. Por que não aproveitar essa ocasião? Para que quando Jesus Cristo terminar de fazer a expiação final da lei de Deus, dos pecados acumulados no santuário, você venha a ser candidato do reino eterno que Ele está a receber diante do Pai. Isso nos faz lembrar o que Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 1 até 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Aqui a linguagem é apropriada para se referir do juízo investigativo. Jesus está a receber o reino, está a receber o poder, para quando Ele voltar, dar a você. Nós perdemos o reino e o poder com a queda de nosso pai no jardim do Éden, Adão e Eva. Jesus Cristo, Ele veio, retomou através de seu sangue, através de sua morte, retomou o poder, se tornou segundo Adão, retomou o poder e agora está no lugar santíssimo para fazer expiação final da lei, para remover definitivamente os pecados do registro sagrado, para remover definitivamente a culpa e para escrever a lei em nossa mente, em nosso coração, para que o caráter de Deus seja revelado em nós. Agora que Jesus está a fazer essa obra, por que não abrir o coração? Por que não crer nele? Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. E eu aguardo você para o nosso próximo estudo.